Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nas perigosas águas abertas próximas à Somália, até mesmo uma embarcação gigantesca pode se transformar rapidamente em alvo assim que uma lancha suspeita aparece no horizonte. Em alguns casos, os invasores tentam escalar o casco com cordas e escadas improvisadas. Em outros, aproximam-se em alta velocidade, usando armas e ameaças para obrigar a tripulação a entregar o controle do navio. Veremos desde o ataque ao Seabourn Spirit, quando um luxuoso navio de cruzeiro acabou surpreendido em pleno mar aberto, até imagens intensas em primeira pessoa de equipes privadas de segurança repelindo embarcações piratas. Também conheceremos o incidente envolvendo o Lila Norfolk, no qual uma resposta rápida da Marinha Indiana pressionou os invasores a abandonar o navio antes que a situação se transformasse em algo ainda mais grave. Hoje mostraremos 20 incidentes reais envolvendo piratas no mar que acabaram registrados por câmeras. Você é novo por aqui? Então se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu gostei neste vídeo. Número 1. O ataque ao Maersk Alabama. Em abril de 2009, o navio porta-contêineres Maersk Alabama, registrado sob a bandeira dos Estados Unidos e operado pela Maersk Line, tornou-se alvo de piratas somalis nas águas do Oceano Índico. A embarcação seguia por uma rota comercial conhecida pelo elevado risco de pirataria e estava aproximadamente 440 quilômetros a sudeste da cidade somali de Eil, quando acabou interceptada. Na manhã de 8 de abril, 4 homens armados se aproximaram em uma pequena lancha e conseguiram subir a bordo do porta-contêineres. Mesmo com os procedimentos de segurança adotados pela tripulação, a situação rapidamente se transformou em uma luta pelo controle do navio. Os tripulantes reagiram e conseguiram impedir que os invasores assumissem completamente a embarcação. Parte da tripulação se escondeu na sala de máquinas, enquanto outros homens tentavam recuperar o controle dos sistemas essenciais. Durante o confronto, o capitão Richard Phillips acabou sendo levado pelos piratas e colocado em um bote salva-vidas fechado. Os sequestradores pretendiam utilizá-lo como garantia para exigir dinheiro e negociar uma fuga segura. A Marinha dos Estados Unidos respondeu rapidamente e enviou o destroyer navio dos Estados Unidos Bainbridge para a região. Começou então um tenso impasse que durou aproximadamente 5 dias. Richard Phillips permaneceu preso dentro do bote salva-vidas, que flutuava no oceano sob intenso calor, enquanto embarcações militares cercavam a área. Negociadores tentavam conversar com os sequestradores e encontrar uma solução que evitasse colocar a vida do capitão em risco. Ao mesmo tempo, atiradores de elite e equipes especiais acompanhavam cada movimento feito no interior do bote. Em 12 de abril, a situação atingiu um ponto crítico. As forças dos Estados Unidos concluíram que a vida do capitão estava sob ameaça imediata e autorizaram uma operação de resgate precisa. Atiradores de elite posicionados na popa do navio dos Estados Unidos, Bainbridge, dispararam quase simultaneamente contra 3 dos sequestradores. Richard Phillips acabou retirado do bote com vida e levado para um local seguro. O quarto pirata, Abdulwali Muse, já estava a bordo do navio militar em meio às negociações. Ele acabou detido, transportado para os Estados Unidos e posteriormente condenado a mais de 3 décadas de prisão. Richard Phillips relatou posteriormente sua experiência no livro A Captain's Duty. A história inspirou o filme Capitão Phillips, lançado em 2013 e estrelado por Tom Hanks. Número 2. O confronto com o navio-mãe pirata. Na primeira metade de 2006, a pirataria nas proximidades do Chifre da África estava crescendo rapidamente. Os ataques já não se limitavam a pequenos roubos realizados perto da costa. Grupos armados começavam a utilizar embarcações maiores como bases flutuantes, permitindo que pequenas lanchas operassem a centenas de quilômetros do litoral.
Em 18 de março de 2006, o destroyer navio dos Estados Unidos Gonzales e o cruzador navio dos Estados Unidos Cape St. George, ambos pertencentes à Marinha dos Estados Unidos, patrulhavam as águas internacionais próximas à costa da Somália. Os dois navios integravam a Força-Tarefa Combinada 150, uma operação multinacional criada para monitorar atividades suspeitas, impedir ameaças marítimas e proteger rotas comerciais estratégicas. Pouco antes do amanhecer, os radares detectaram uma embarcação suspeita movida a diesel. Ela rebocava duas lanchas menores equipadas com motores a gasolina. Essa configuração era frequentemente associada aos grupos piratas. Uma embarcação maior, conhecida como navio-mãe, carregava combustível, alimentos, armas e homens. Quando um alvo era localizado, as lanchas menores eram lançadas para realizar o ataque. As embarcações militares acompanharam o grupo durante várias horas na escuridão. Quando o dia começou a clarear, decidiram aproximar-se para realizar uma inspeção. Os navios lançaram botes infláveis rígidos, transportando equipes preparadas para abordar e verificar a embarcação suspeita. Inicialmente, parecia que seria apenas uma inspeção de rotina. No entanto, quando as equipes chegaram a uma distância muito curta, a situação mudou em poucos segundos. Os ocupantes da embarcação suspeita reagiram e houve um confronto. As equipes de abordagem recuaram enquanto os navios militares tomavam medidas para impedir que os barcos continuassem avançando. Durante a troca de disparos, a embarcação maior acabou atingida e começou a pegar fogo. As chamas se espalharam rapidamente, deixando o navio-mãe fora de operação. Um suspeito morreu durante o confronto e outros ficaram feridos. Os sobreviventes acabaram recolhidos e detidos pelas forças dos Estados Unidos. A ação demonstrou que os grupos envolvidos com a pirataria já estavam preparados para operar longe da costa e reagir de maneira agressiva quando eram interceptados. Número 3. A tentativa de escalar o navio de cruzeiro. Nas águas próximas à costa da Somália, a pirataria continuou sendo durante anos uma ameaça concreta tanto para navios cargueiros quanto para embarcações de passageiros. Alguns ataques eram cuidadosamente planejados, mas outros pareciam tentativas extremamente arriscadas, realizadas em poucos segundos e com recursos improvisados. Um vídeo gravado a bordo de um grande navio de cruzeiro mostra um homem tentando escalar o lado externo da embarcação usando apenas uma corda. O suposto pirata aparece com poucas roupas, agarrado à corda enquanto tenta avançar lentamente pela enorme parede de aço do navio. A subida parece até controlada em alguns momentos, mas o risco é evidente. O navio se movimenta continuamente com as ondas, e qualquer mudança brusca de direção poderia fazer o homem perder a força ou acabar esmagado contra o casco. Também não existe qualquer tentativa real de permanecer escondido. O invasor está totalmente exposto e pode ser visto com facilidade por qualquer pessoa que se aproxime da borda do convés. A tensão aumenta quando um membro da tripulação percebe o que está acontecendo. O trabalhador corre pela lateral da embarcação, aproxima-se do ponto onde a corda está presa e tenta impedir que o homem continue subindo. Tudo acontece muito rapidamente. O tripulante precisa calcular o movimento do navio, observar a posição do invasor e agir antes que ele alcance a parte superior do casco. A gravação mostra como a vigilância constante e uma reação imediata podem ser tão importantes quanto barreiras físicas, mangueiras de alta pressão, alarmes e equipes armadas. Em regiões de alto risco, poucos segundos podem determinar se uma tentativa de abordagem será interrompida ou se os invasores conseguirão entrar no navio. De maneira repentina, o vídeo termina antes de mostrar o desfecho completo. Não é possível saber, apenas pelas imagens, se o homem caiu na água, se desistiu da subida, se acabou detido ou se conseguiu chegar a alguma plataforma inferior. O corte abrupto fez com que muitas pessoas que assistiram à gravação ficassem se perguntando o que aconteceu logo depois. Número 4. O sequestro do navio Iceberg. 1.
Ao longo dos anos, o sequestro do navio Iceberg ficou conhecido como um dos casos mais longos e cruéis associados à pirataria somali na história marítima recente. Em março de 2010, o navio de carga navegava pelo Golfo de Aden quando piratas somalis interceptaram e tomaram a embarcação. A tripulação ficou sob o domínio dos sequestradores e a embarcação acabou conduzida para perto da costa. O que mais chamou a atenção de observadores internacionais foi a duração do cativeiro. Os marinheiros permaneceram nas mãos dos sequestradores por quase 1000 dias, período superior a 2 anos e meio. Isso fez do Iceberg um dos navios mantidos por mais tempo sob o domínio de piratas somalis. A tripulação era formada por homens de diferentes nacionalidades. Durante o longo cativeiro, eles enfrentaram falta de alimentos, doenças, violência, ameaças e condições extremamente precárias. Imagens raras registradas a bordo mostram tripulantes confinados em espaços apertados e vivendo sob pressão constante. Alguns apresentavam sinais evidentes de desgaste físico, outros pareciam fracos, abatidos e emocionalmente exaustos depois de tantos meses sem saber quando alcançariam a liberdade. As negociações se arrastaram e a situação tornou-se cada vez mais desesperadora. O impasse só terminou em dezembro de 2012, quando forças da Polícia Marítima de Puntland realizaram uma operação para recuperar a embarcação e libertar os reféns. A ação envolveu vários dias de cerco e confrontos próximos ao navio. As forças locais pressionaram os sequestradores e reduziram gradualmente a capacidade de resistência do grupo. Os registros divulgados posteriormente mostram o momento em que os sobreviventes são encontrados e retirados da embarcação. A operação colocou fim a um cativeiro de quase 3 anos. Para os Boerijim tripulantes, no entanto, as consequências físicas e psicológicas daquele período não terminaram imediatamente após o resgate. Número 5. O ataque ao navio Taipan. Em 5 de abril de 2010, o porta-contêineres Taipan, registrado sob a bandeira da Alemanha, sofreu um ataque de piratas somalis no Oceano Índico. A embarcação estava aproximadamente 930 quilômetros distante da costa da Somália e seguia de Mombasa, no Quênia, para Djibouti. Os piratas aproximaram-se em lanchas pequenas e rápidas. Depois de alcançar o casco, conseguiram subir a bordo e ocupar partes do navio. Entretanto, os 15 integrantes da tripulação, incluindo marinheiros alemães, russos e singaleses, reagiram de maneira organizada. Seguindo os procedimentos antipiratária previamente treinados, todos se retiraram para uma cidadela protegida. A cidadela era uma área reforçada, equipada para impedir a entrada dos invasores e permitir que a tripulação mantivesse algum contato com as autoridades. Antes de se esconderem, os marinheiros também desligaram os motores e bloquearam sistemas importantes. Com isso, os piratas não conseguiram conduzir o Taipan em direção à costa, nem transformá-lo em uma embarcação sob seu controle. Depois que o pedido de socorro acabou transmitido, forças navais que operavam na região começaram a se deslocar para o local. O navio de guerra neerlandês Tromp, que participava da Operação Atalanta da União Europeia, chegou para enfrentar a situação. A tripulação realizou tentativas de negociação, mas os invasores não deixaram o navio. Diante da falta de acordo, fuzileiros navais neerlandeses receberam autorização para iniciar uma operação de retomada. Parte da equipe aproximou-se por helicóptero e desceu rapidamente sobre o convés do porta-contêineres. Outros militares deram apoio à ação, protegendo os pontos de acesso e impedindo uma possível fuga. Os fuzileiros avançaram pelas áreas externas, entraram na superestrutura e recuperaram o controle da embarcação. A tripulação acabou encontrada dentro da cidadela e libertada sem ferimentos graves. 10 suspeitos de pirataria renderam-se e ficaram sob custódia. Mais tarde, eles acabaram transportados para os Países Baixos e extraditados para a Alemanha. Em 2012,
um tribunal de Hamburgo condenou os acusados em um processo considerado o primeiro grande julgamento moderno por pirataria, realizado na Alemanha em aproximadamente 4 séculos. Número 6. A operação de resgate do navio Sam Ho Jewelry. Em janeiro de 2011, o petroleiro químico Sam Ho Jewelry tornou-se o centro de uma importante operação militar contra a pirataria. Em 15 de janeiro, a embarcação, pertencente a uma empresa da Coreia do Sul e registrada em Malta, acabou capturada por piratas somalis no Mar Arábico, a sudeste de Mascate, em Omã. O navio havia partido dos Emirados Árabes Unidos e seguia em direção ao Sri Lanka quando os invasores assumiram o controle. Havia 21 tripulantes a bordo, entre eles 8 sul-coreanos, 11 cidadãos de Myanmar e 2 indonésios. Os sequestradores pretendiam exigir um resgate e, possivelmente, utilizar o petroleiro como navio-mãe para apoiar novos ataques. Por ser uma embarcação de grande autonomia, o Sam Ho Jewelry poderia transportar homens, combustível e equipamentos por longas distâncias. Em vez de iniciar imediatamente uma negociação para pagamento de resgate, o governo sul-coreano decidiu enviar forças militares. O destroyer Choyang, da Marinha da República da Coreia, recebeu a missão de rastrear o petroleiro. Equipes especiais começaram a estudar a posição dos sequestradores, os pontos de entrada e a localização provável dos tripulantes. Depois de vários dias de perseguição e de um confronto cada vez mais tenso, as autoridades autorizaram uma operação de resgate. Antes do amanhecer de 21 de janeiro, comandos sul-coreanos aproximaram-se em lanchas rápidas enquanto um helicóptero dava cobertura aérea. A operação, conhecida como Amanhecer do Golfo de Aden, aconteceu em grande velocidade. Os militares subiram a bordo, avançaram para a ponte e assumiram o controle de áreas essenciais da embarcação. Os 21 marinheiros acabaram encontrados com vida. O capitão, Seok Hae-gyun, havia sofrido ferimentos graves, mas recebeu atendimento e sobreviveu. 8 piratas morreram durante a ação e 5 acabaram capturados. Os homens detidos acabaram posteriormente levados para a Coreia do Sul, onde responderam judicialmente pelo sequestro. Número 7. A equipe privada de segurança contra a lancha pirata. Um momento de extrema tensão se desenvolve no Oceano Índico quando uma pequena lancha de alta velocidade avança em direção a um navio comercial muito maior. A aproximação parece ser uma tentativa de alcançar o casco, subir a bordo e assumir o controle da embarcação. Mesmo sendo muito menor, a lancha representa uma ameaça imediata. Navios comerciais transportam cargas valiosas e possuem tripulações que, em muitos casos, não são treinadas para enfrentar diretamente grupos armados. Os invasores dependem da velocidade, do elemento surpresa e do medo. Quando a lancha se aproxima, os integrantes da equipe privada de segurança do navio entram em ação. Eles ocupam posições previamente definidas e observam cuidadosamente a distância entre o barco suspeito e o casco. O objetivo é impedir que os homens cheguem perto o suficiente para prender uma escada, lançar uma corda ou escalar a lateral da embarcação. A situação torna-se caótica em poucos segundos. O pequeno barco muda de direção várias vezes, enquanto o navio comercial continua avançando e produz uma grande esteira. Os piratas aparentemente tentam intimidar a tripulação e encontrar um ponto menos protegido. A equipe de segurança, porém, mantém a calma e age de maneira coordenada. Os guardas acompanham os movimentos da lancha, comunicam sua posição e reforçam a proteção nas áreas mais vulneráveis. Com o posicionamento do navio e a resposta defensiva, a aproximação deixa de ser vantajosa para os invasores. Sem uma oportunidade segura para encostar no casco, a lancha começa a se afastar. Pouco depois, os homens abandonam a tentativa e recuam. A gravação serve como lembrete de como incidentes de pirataria podem evoluir rapidamente nas principais rotas marítimas.
Uma aproximação que inicialmente parece apenas suspeita pode, em questão de instantes, transformar-se em tentativa de abordagem, roubo, sequestro ou exigência de resgate. Número 8. O ataque ao Seabourn Spirit. Nas primeiras horas de 5 de novembro de 2005, o navio de cruzeiro Seabourn Spirit navegava pelo Oceano Índico, próximo à costa da Somália. A luxuosa embarcação, registrada nas Bahamas, possuía aproximadamente 10 mil toneladas e estava a cerca de 160 quilômetros do litoral. O cruzeiro realizava uma viagem de 16 dias, partindo de Alexandria, no Egito, com destino a Mombasa, no Quênia. A bordo estavam 151 passageiros e 161 tripulantes, muitos deles cidadãos dos Estados Unidos e de países europeus. Durante a madrugada, 2 lanchas rápidas aproximaram-se do navio. Cada uma transportava vários homens armados. Os atacantes dispararam contra a embarcação e utilizaram granadas propelidas por foguete. Um dos projéteis atingiu uma suíte de passageiros e danificou a lateral do navio. Apesar do impacto, ninguém dentro do quarto sofreu ferimentos graves. Outro disparo atingiu uma área próxima à popa e provocou danos limitados. Muitos passageiros acordaram com o barulho das explosões, dos impactos e dos alarmes. O capitão Sven-Erik Pedersen ordenou que todos se dirigissem a um salão central, distante das janelas e das áreas externas. Enquanto os passageiros permaneciam protegidos, a tripulação adotava medidas para afastar os invasores. O navio aumentou a velocidade, realizou mudanças de direção e criou uma esteira intensa para dificultar a aproximação das pequenas lanchas. Os tripulantes também utilizaram um dispositivo acústico de longo alcance. O equipamento produz um som extremamente forte e direcionado, capaz de causar dor e desorientação em pessoas que estejam na direção do feixe sonoro. Os atacantes continuaram tentando acompanhar o cruzeiro por algum tempo, mas não conseguiram subir a bordo. A combinação de velocidade, manobras, vigilância e resposta defensiva fez com que as lanchas perdessem sua posição favorável. Por fim, os piratas interromperam o ataque e se afastaram. Número 9. O sequestro do superpetroleiro Sirius Star. Em meados de novembro de 2008, um dos casos mais impressionantes da pirataria somali ocorreu muito longe da costa, no oeste do Oceano Índico. O alvo era o superpetroleiro Sirius Star. Em 15 de novembro, a embarcação seguia da Arábia Saudita para os Estados Unidos, contornando o Cabo da Boa Esperança, quando sofreu um ataque em águas profundas e pouco patrulhadas. O Sirius Star era um navio gigantesco, possuía aproximadamente 330 metros de comprimento, tonelagem bruta superior a 160 mil toneladas e capacidade de carga próxima de 318 mil toneladas de porte bruto. O petroleiro transportava cerca de 2 milhões de barris de petróleo bruto. A carga, destinada a refinarias, estava avaliada em mais de 100 milhões de dólares. Apesar do tamanho impressionante do navio, algumas partes do convés ficavam relativamente próximas da linha da água. Isso permitiu que pequenas lanchas se aproximassem e que os invasores utilizassem escadas para alcançar a embarcação. Os piratas conseguiram subir a bordo, dominar a tripulação e assumir o controle do petroleiro. Depois disso, obrigaram o navio a seguir em direção à costa da Somália. O Sirius Star permaneceu próximo à região de Harard Hare, enquanto os sequestradores exigiam um resgate milionário. O caso recebeu enorme atenção internacional. Não era comum que um grupo relativamente pequeno capturasse uma embarcação daquele tamanho, carregada com uma quantidade tão valiosa de petróleo. Também existia preocupação com o risco ambiental. Qualquer combate, explosão ou dano grave ao casco poderia provocar um vazamento de grandes proporções. Por esse motivo, as forças militares que acompanhavam a situação evitaram uma intervenção direta. As negociações continuaram durante quase 2 meses. Em 9 de janeiro de 2009,
O navio e os tripulantes recuperaram a liberdade depois do pagamento de um resgate estimado em aproximadamente 3 milhões de dólares. Segundo relatos, o dinheiro acabou lançado de paraquedas sobre o convés do petroleiro. Após receberem o pagamento, os piratas abandonaram a embarcação. Número 10. A abordagem da equipe de resposta. A próxima gravação mostra como uma situação pode mudar completamente em águas abertas quando uma equipe de resposta se aproxima em alta velocidade. Nas imagens, uma embarcação com agentes armados avança em direção a um barco suspeito que cruza o mar. A câmera acompanha a aproximação enquanto a distância entre as duas embarcações diminui rapidamente. No início, os ocupantes do barco suspeito parecem relativamente confiantes. Eles continuam seguindo seu curso e observam a equipe que se aproxima. Essa confiança começa a desaparecer quando percebem que a força enviada para interceptá-los é maior, mais veloz e muito mais organizada do que esperavam. A equipe de resposta posiciona a embarcação ao lado do barco suspeito e prepara a abordagem. Em poucos instantes, os agentes conseguem subir a bordo. A partir desse momento, o controle da situação muda completamente. Os homens que estavam na embarcação recebem ordens para permanecer imóveis e seguir as instruções. A equipe assume posições estratégicas, verifica se existem armas ao alcance dos suspeitos e impede qualquer tentativa de resistência. Depois que todos ficam sob controle, começa uma inspeção detalhada. Os agentes examinam cada área da embarcação, observam compartimentos, recolhem objetos e procuram equipamentos que possam estar ligados a ataques piratas. Também contabilizam todas as pessoas presentes e verificam se há feridos ou indivíduos escondidos. O procedimento é rápido, mas não é improvisado. Cada integrante da equipe cumpre uma função específica. Alguns mantêm os suspeitos sob vigilância, enquanto outros fazem a busca e garantem que o barco não possa escapar. Mesmo depois que a abordagem termina, as imagens mostram o nível de coordenação necessário para recuperar o controle de uma embarcação em pleno mar. Número 11. O sequestro do veleiro Quest. Em fevereiro de 2011, o veleiro Quest cruzava o Oceano Índico como parte de uma viagem internacional, quando piratas somalis capturaram a embarcação. Em 18 de fevereiro, a aproximadamente 340 quilômetros da costa de Omã, o iate acabou interceptado. Os piratas operavam com o apoio de um navio-mãe maior e conseguiram assumir o controle da embarcação. O Quest não era um cargueiro nem um navio comercial. Tratava-se de um veleiro particular que transportava 4 cidadãos dos Estados Unidos. A bordo estavam os proprietários Scott e Jean Adam, da Califórnia, além de seus amigos Phyllis McKay e Bob Regal, do estado de Washington. As forças dos Estados Unidos começaram a acompanhar o iate e tentaram estabelecer negociações por rádio. O objetivo era convencer os sequestradores a libertar os reféns sem que uma operação armada se tornasse necessária. Navios militares aproximaram-se da região, incluindo o navio dos Estados Unidos Starret e outras embarcações de apoio. Em 21 de fevereiro, 2 piratas subiram a bordo do navio dos Estados Unidos Starret para discutir possíveis termos. Nenhum acordo definitivo acabou alcançado. Enquanto as conversas continuavam, havia preocupação de que o Quest acabasse conduzido para a costa da Somália. Caso isso acontecesse, uma operação de resgate se tornaria muito mais difícil. Nas primeiras horas de 22 de fevereiro, o confronto se intensificou. Um disparo de granada propelida por foguete ocorreu na direção do navio dos Estados Unidos Starret, embora não tenha atingido o navio. Quase ao mesmo tempo, tiros acabaram ouvidos dentro do veleiro. As equipes especiais reagiram e abordaram o Quest. Durante a ação, houve confronto com os piratas. Quando os militares alcançaram os 4 reféns, todos estavam gravemente feridos por disparos. As equipes médicas tentaram salvá-los, mas os 4 morreram. O caso terminou em tragédia.
e tornou-se um dos episódios mais graves envolvendo cidadãos dos Estados Unidos durante o período de expansão da pirataria somali. Número 12. O incidente com o navio Lila Norfolk. No início de janeiro de 2024, o graneleiro navio a motor Lila Norfolk, registrado sob a bandeira da Libéria, navegava pelo norte do Mar Arábico quando uma viagem comum se transformou em uma emergência. A embarcação havia partido do porto de Açu, no Brasil, e seguia em direção ao porto de Khalifa bin Salman, no Bahrein. No fim do dia 4 de janeiro, o navio informou que 5 ou 6 homens armados e não identificados haviam subido a bordo. O alerta acabou transmitido por meio do Sistema de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido, utilizado para registrar e compartilhar ameaças contra embarcações comerciais. Depois do aviso, a Marinha Indiana respondeu rapidamente. O destroyer de mísseis guiados navio da Marinha Indiana Chennai, que já patrulhava a região, recebeu ordens para interceptar o graneleiro. Aeronaves de patrulha e veículos aéreos não tripulados também acabaram utilizados para acompanhar a embarcação e observar qualquer movimento suspeito no convés. À medida que o navio da Marinha Indiana Chennai se aproximava, a Marinha tentou estabelecer contato por rádio. Advertências e ordens acabaram emitidas para que os invasores abandonassem o navio. A presença de um destroyer, acompanhada por helicópteros e aeronaves de vigilância, aumentou consideravelmente a pressão sobre os homens armados. Quando os comandos indianos finalmente abordaram o Lila Norfolk, os invasores já não estavam no interior da embarcação. Acredita-se que tenham escapado antes da chegada da equipe militar. Os 21 tripulantes, incluindo 15 cidadãos indianos, haviam se protegido dentro da cidadela do navio. Todos acabaram encontrados em segurança. Os militares revistaram os compartimentos, verificaram possíveis danos e confirmaram que nenhum invasor permanecia escondido. O graneleiro sofreu poucos danos e pôde retomar sua navegação depois das inspeções necessárias. Número 13. No início de abril de 2010, a pirataria no Golfo de Aden e em regiões próximas continuava representando uma ameaça séria ao transporte marítimo internacional. Em 10 de abril, o navio de desembarque Navio dos Estados Unidos Ashland, pertencente à Marinha dos Estados Unidos, enfrentou uma aproximação repentina. Por volta das 5 horas da manhã, no horário local, a embarcação realizava uma patrulha de rotina com o grupo anfíbio Nassau. O navio dos Estados Unidos Ashland encontrava-se aproximadamente 611 quilômetros distante de Djibouti quando uma pequena lancha se aproximou. O barco transportava 6 homens identificados como suspeitos de pirataria. Segundo os relatos divulgados na época, os ocupantes da lancha abriram fogo contra o navio militar. Um dos disparos atingiu uma parte externa do navio dos Estados Unidos Ashland. A tripulação reagiu imediatamente para impedir que a embarcação continuasse se aproximando. A resposta defensiva atingiu a lancha e provocou um incêndio. Com o barco rapidamente ficando fora de controle, os 6 homens precisaram entrar na água. O navio dos Estados Unidos Ashland interrompeu a ameaça e, logo depois, iniciou uma operação para resgatar os sobreviventes. Pequenas embarcações acabaram lançadas para recolher os homens que estavam no mar. Todos seguiram para bordo, permaneceram desarmados e passaram por exames realizados por equipes médicas. O navio militar não sofreu danos significativos e nenhum integrante da tripulação ficou ferido. Os suspeitos permaneceram sob custódia enquanto as autoridades analisavam as circunstâncias do ataque e o material encontrado. O incidente chamou atenção porque os homens teriam confundido um grande navio de guerra com uma embarcação comercial vulnerável. Número 14. Em 5 de maio de 2010, o petroleiro Moscow University, registrado sob a bandeira da Libéria, atravessava o Golfo de Aden quando sofreu um ataque de piratas somalis. A embarcação estava a aproximadamente 926 quilômetros da costa da Somália. O navio pertencia à empresa russa Novochip
e era operado por uma tripulação de 23 marinheiros russos. Transportava cerca de 86 mil toneladas de petróleo bruto com destino à China. A carga valia dezenas de milhões de dólares. Os piratas aproximaram-se em lanchas rápidas, alcançaram o casco e conseguiram subir a bordo. Diante do ataque, os tripulantes desligaram os sistemas principais e se esconderam em uma área segura. Durante aproximadamente 20 horas, os invasores permaneceram no petroleiro sem conseguir assumir completamente o controle da embarcação. A tripulação manteve-se protegida e aguardou a chegada de ajuda. Depois do envio do pedido de socorro, forças internacionais começaram a procurar o navio. Uma aeronave de patrulha australiana ajudou a localizar o petroleiro à deriva. A Rússia enviou o destroyer Marshal Shaposhnikov, equipado com helicópteros e comandos da infantaria naval. Nas primeiras horas de 6 de maio, os militares russos aproximaram-se em lanchas rápidas. Os comandos subiram a bordo e avançaram pelas áreas externas do navio. Houve uma operação rápida para recuperar a ponte e libertar a tripulação. Os 23 marinheiros acabaram encontrados com vida na área segura. Um pirata morreu durante o confronto e outros 10 acabaram capturados. Armas, escadas e equipamentos utilizados na abordagem acabaram apreendidos. Os suspeitos saíram do petroleiro e permaneceram em uma embarcação menor. Posteriormente, autoridades russas afirmaram que eles acabaram soltos no mar por falta de uma base jurídica clara para processá-los. Dias depois, representantes russos disseram acreditar que os homens não haviam conseguido alcançar a costa. Número 15. Este vídeo, publicado na internet em abril de 2012, teria sido gravado por um integrante de uma equipe privada de segurança a bordo do navio graneleiro Avosset. As imagens tiveram registro por uma câmera presa ao corpo do segurança e mostram uma visão intensa em primeira pessoa. O incidente teria ocorrido por volta de março de 2011, quando a embarcação atravessava uma área do Oceano Índico conhecida pela atividade de piratas. Duas pequenas lanchas aparecem à distância. Elas avançam em alta velocidade, praticamente saltando sobre as ondas. A equipe de segurança observa a aproximação e segue os procedimentos utilizados naquele tipo de situação. Primeiro, os guardas tentam advertir os ocupantes das embarcações. O objetivo é deixar claro que o navio está protegido e que qualquer tentativa de abordagem encontrará resistência. Mesmo com os avisos, uma das lanchas continua avançando. A equipe aumenta então a resposta defensiva para impedir que o barco chegue ao casco. Os homens mantêm suas posições no convés e acompanham constantemente a direção da lancha. A pequena embarcação começa a navegar em zigue-zague. Os ocupantes parecem procurar um ponto de aproximação que esteja menos protegido. Enquanto isso, os integrantes da segurança anunciam as posições e coordenam seus movimentos. A pressão continua até que a primeira lancha muda de direção e começa a se afastar. Pouco depois, uma segunda embarcação aparece a uma distância maior. Ela também tenta se aproximar, mas percebe que a equipe continua alerta e preparada. Sem encontrar uma oportunidade para alcançar o casco, o segundo barco também recua. O ataque termina sem que nenhum invasor consiga subir a bordo. As imagens tornaram-se conhecidas por mostrar, do ponto de vista dos próprios seguranças, a velocidade e a tensão de uma aproximação pirata em alto mar. Número 16. Durante um confronto tenso próximo à costa da Somália, a tripulação e a equipe de segurança de um navio de cruzeiro perceberam que pequenas embarcações avançavam rapidamente em sua direção. Assim que as lanchas acabaram avistadas, os seguranças ocuparam posições defensivas. A prioridade era proteger o navio, os tripulantes e todos os passageiros que estavam a bordo. Lanchas pequenas e velozes eram frequentemente utilizadas por piratas porque podiam se aproximar com pouca antecedência. Quando estavam próximas do casco, os invasores tentavam prender escadas, lançar cordas ou encontrar plataformas baixas que facilitassem a subida. À medida que a situação se intensificava, um helicóptero militar chegou à região. A aeronave permaneceu sobre a água,
e acompanhou o movimento das embarcações suspeitas. A presença do helicóptero indicava que o navio já recebia apoio armado. Os militares dispararam tiros de advertência na água próximos às lanchas. Os disparos não seguiram diretamente contra os homens. A intenção era demonstrar que a embarcação estava protegida e que uma tentativa de abordagem não receberia permissão. Mesmo depois da primeira sequência de advertência, as lanchas continuaram avançando. Os ocupantes pareciam não ter desistido completamente do ataque. O helicóptero realizou então uma nova passagem. Uma segunda sequência de tiros atingiu a água ainda mais perto das pequenas embarcações. Dessa vez, a mensagem ficou muito clara. Os invasores perceberam que não existia um caminho seguro para continuar. O navio mantinha uma posição defensiva forte. Os seguranças permaneciam preparados no convés e a aeronave podia acompanhar qualquer mudança de direção. Pouco antes de alcançar o casco, as lanchas diminuíram a aproximação. Em seguida, mudaram de rumo e começaram a se afastar. A combinação de vigilância, segurança a bordo e apoio aéreo impediu que os suspeitos chegassem ao navio. Número 17. Em 25 de março de 2023, o petroleiro de produtos químicos Monjasa Reformer, registrado sob a bandeira da Libéria, sofreu um ataque enquanto navegava no Golfo da Guiné. O incidente ocorreu aproximadamente 267 quilômetros a oeste-sudoeste de Pointe-Noire, na República do Congo. 16 tripulantes de diferentes nacionalidades estavam a bordo. Segundo informações marítimas divulgadas depois do ataque, mais de 10 piratas aproximaram-se e conseguiram entrar no petroleiro. A tripulação reagiu retirando-se para a cidadela do navio. Essa sala reforçada é utilizada em regiões de alto risco para proteger os marinheiros durante uma invasão. Os tripulantes também enviaram um alerta às autoridades. Depois do pedido de socorro, forças navais que operavam na região começaram a acompanhar a situação. A Marinha Francesa e centros de monitoramento do comércio marítimo emitiram avisos para outras embarcações próximas. Em determinado momento, o contato com o petroleiro acabou perdido. A interrupção provavelmente ocorreu depois que os invasores desligaram equipamentos de comunicação e rastreamento. Como a posição deixou de receber atualizações, um alerta de desaparecimento passou a circular entre autoridades e navios da região. Em 30 de março, uma embarcação da Marinha Francesa localizou o Monjasa Reformer perto da ilha de Boni, na Nigéria. Os piratas já haviam abandonado o petroleiro. Entretanto, 6 tripulantes tinham saído do navio sob o domínio dos invasores e permanecido como reféns. Os marinheiros que permaneceram a bordo acabaram encontrados em condições relativamente estáveis. O petroleiro recebeu escolta até um local seguro, onde passou por inspeções. Os 6 sequestrados permaneceram em cativeiro por várias semanas. Em 8 de maio de 2023, a empresa responsável pelo navio confirmou que todos haviam recuperado a liberdade em um local não divulgado. Número 18. Em setembro de 2008, o cargueiro ucraniano Faina tornou-se alvo de piratas somalis enquanto navegava pelo Oceano Índico, próximo à costa da Somália. A embarcação transportava uma carga altamente sensível. No interior do navio estavam dezenas de tanques de combate do modelo T-72, além de munições, lançadores de foguetes e outros equipamentos militares. A carga tinha oficialmente o Quênia como destino, embora tenham surgido dúvidas e controvérsias sobre seu destino final. Em 25 de setembro, piratas que utilizavam pequenas lanchas rápidas aproximaram-se do cargueiro. Eles conseguiram subir a bordo, dominar a embarcação e transformar os 21 tripulantes em reféns. Embora o navio transportasse uma grande quantidade de armamento, os marinheiros não tinham acesso prático à carga durante o ataque. Os tanques e as armas estavam armazenados e não podiam servir para defender a embarcação. O sequestro atraiu atenção mundial. Além do valor financeiro, havia um grande temor de que os equipamentos militares caíssem nas mãos de grupos armados que atuavam na região.
Representantes da Ucrânia e do Quênia acompanharam o caso de perto. Navios militares de diferentes países, incluindo embarcações da Marinha dos Estados Unidos, cercaram e monitoraram o Faína. Apesar da presença militar, um ataque direto recebeu a classificação de extremamente arriscado. O cargueiro transportava explosivos, munições e armamentos pesados. Um confronto mal calculado poderia provocar mortes entre os reféns ou até causar uma explosão de grandes proporções. As negociações continuaram durante meses. Durante o cativeiro, o capitão do navio morreu, aparentemente por problemas de saúde. Em fevereiro de 2009, depois de aproximadamente 5 meses, os piratas libertaram o Faína. O pagamento de resgate teve valor estimado em pouco mais de 3 milhões de dólares. Depois da libertação, a embarcação retomou sua viagem e seguiu com a carga em direção ao porto de Mombasa, no Quênia. Número 19. Em abril de 2009, no auge da crise de pirataria somali no Golfo de Aden e no oeste do Oceano Índico, o cargueiro Liberty Sun enfrentou um ataque violento, mas menos conhecido do que outros casos daquele período. Registrada sob a bandeira dos Estados Unidos, a embarcação pertencia à Liberty Maritime Corporation. O navio realizava uma missão humanitária, transportava dezenas de milhares de toneladas de alimentos e suprimentos enviados pelo governo dos Estados Unidos para regiões da África Oriental. A carga seria distribuída em países como Quênia, Sudão e Uganda, além de áreas da Somália afetadas por conflitos e falta de alimentos. Em 14 de abril de 2009, depois de descarregar parte dos suprimentos em Porto Sudão, o Liberty Sun seguia em direção a Mombasa. Enquanto navegava em águas internacionais próximas à Somália, o cargueiro sofreu um ataque repentino. Piratas aproximaram-se em pequenas embarcações e abriram fogo. Projéteis atingiram o casco e partes superiores do navio. A tripulação, formada por aproximadamente 20 cidadãos dos Estados Unidos, reagiu rapidamente. Os marinheiros colocaram em prática os procedimentos antipiratária que haviam se tornado ainda mais importantes depois do ataque ao Maersk, Alabama. Integrantes da tripulação buscaram proteção em áreas internas e reforçadas. Alguns permaneceram na sala de máquinas enquanto outros monitoravam os sistemas do navio e mantinham contato com as autoridades. Mesmo sob ataque, o Liberty Sun continuou navegando. Os invasores tentaram aproximar-se o suficiente para subir a bordo, mas não conseguiram alcançar uma posição favorável. A estrutura elevada do cargueiro e as manobras realizadas pela tripulação dificultaram a abordagem. Depois de algum tempo, os piratas desistiram e se afastaram. O destroyer-navio dos Estados Unidos Bainbridge, o mesmo navio envolvido dias antes no resgate do capitão Richard Phillips, recebeu a missão de prestar ajuda. Quando o destroyer chegou à região, os atacantes já tinham escapado. Apesar dos impactos e dos danos provocados pelos disparos, nenhum tripulante morreu. A carga humanitária também permaneceu sob controle da embarcação. Número 20. Um vídeo que se tornou viral mostra um incidente real de pirataria contra um navio-tanque, desenvolvendo-se em questão de segundos. A gravação começa quando uma pequena lancha de alta velocidade aparece no lado esquerdo do petroleiro. O barco está carregado com vários homens e diminui rapidamente a distância em relação ao grande navio. Os invasores levantam uma escada comprida e improvisada. A intenção é encostá-la no casco, escalar a lateral e alcançar o convés. Assim que a ameaça se torna evidente, o capitão transmite pedidos urgentes de socorro pelo rádio. Ao mesmo tempo, começa a realizar manobras defensivas. Mesmo sendo pesado e muito menos ágil do que a pequena lancha, o petroleiro executa curvas controladas. O objetivo é criar uma esteira forte, alterar o ponto de aproximação e impedir que os homens mantenham a escada apoiada no casco. O mar agitado aumenta ainda mais o caos. Ondas atingem a lateral do navio, enquanto a lancha salta violentamente ao lado da embarcação. Na primeira tentativa,
Os invasores levantam a escada e tentam prendê-la. O movimento do petroleiro faz com que ela escorregue. Os homens perdem o equilíbrio e precisam afastar-se por alguns instantes. A tripulação continua enviando pedidos de ajuda e tentando impedir uma nova aproximação. No entanto, os homens se reorganizam. Pouco depois, a lancha volta a encostar no navio. Dessa vez, os invasores conseguem posicionar a escada com mais firmeza. Um deles começa a subir. Outros seguram a base e tentam evitar que ela se solte com o movimento das ondas. Os primeiros homens alcançam a parte superior e conseguem entrar no navio. Depois de subir a bordo, os piratas avançam rapidamente por áreas acessíveis da embarcação. Eles procuram objetos de valor, equipamentos, dinheiro e pertences pessoais. A tripulação tenta permanecer protegida enquanto os invasores circulam pelo navio. As imagens registradas depois do ataque mostram sinais claros da invasão. Objetos aparecem espalhados pelo convés. Compartimentos internos estão revirados. Portas acabaram abertas e pertences pessoais saíram de seus lugares. Partes da embarcação ficaram desorganizadas e danificadas. O vídeo demonstra como até um navio-tanque gigantesco pode se tornar vulnerável quando uma lancha rápida consegue alcançar o casco. Também mostra como as tentativas de abordagem podem acontecer em poucos minutos, deixando pouco tempo para que a tripulação peça ajuda e organize uma resposta. Você já viu algum pirata pessoalmente ou presenciou uma situação suspeita no mar? Conte para a gente nos comentários. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei. Para assistir a outros conteúdos que já publicamos, clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela ou visite o canal. Muito obrigado por assistir. A gente se encontra no próximo vídeo.